conflito versus paz. E para que a gente escape e saia totalmente do conflito e mantenha-se totalmente alinhado com a paz, é preciso que a gente olhe para algumas coisas. Primeiro, é preciso que a gente olhe assim, para o tanto que nós aprendemos certos conceitos. Agora, esse desfazer é esse desaprender. Então, aquilo que foi aprendido de uma forma que foi enfatizado como se a realidade fosse isso aqui, então, primeiro é esse desaprender. E isso é feito através do perdão. Então, eu só vou reconhecer através da fé que eu sou a totalidade quando eu começar a dar o perdão. Quando essa for a primeira resposta, essa for a mentalidade adquirida. Porque a mente que está em conflito não é você. O conflito ou essa falta de paz é essa ideia que a própria consciência ela já está em paz, mas ela fica achando que ela é outra coisa. Então isso está sendo desfeito através do perdão. E a lição de hoje que diz assim, a lição 297. O perdão é a única dádiva que eu dou. E esse eu não é você, mas é a decisão da própria consciência de ser a paz. De olhar para tudo já se localizando na certeza, na existência. Porque como ela não lembra o que ela é de fato, né, através do próprio pensamento de separação, que é o ego, ela fica ciente de uma existência à parte, ela esqueceu do que ela é, tanto que ela surge dessa pergunta, o que sou eu? E aí, dentro desse equívoco de percepção, ela não vai descobrir nunca. Ela vai continuar em confusão, porque o próprio sistema equivocado, ele está de cabeça para baixo e ele é totalmente confuso. Porque o ego, que é o pensamento, que é essa ideia da separação, não tem a resposta. Mas a resposta, ela está em Deus. E é na atitude da consciência, na postura da consciência, de olhar primeiro para o seu modo de pensar e aí remover esses bloqueios, ficando totalmente disponível para a percepção corrigida. Quando ele traz assim, o perdão é a única dádiva que eu dou, porque é a única dádiva que quero. Então, o querer, ele precisa ser totalmente deslocado para a verdade. Essa tem que ser, ou precisa ser, a minha única meta, a sua única meta. Então, você não quer nada no mundo, você não quer ser mãe, ou você não quer ser uma boa filha, ou você não quer ser uma boa esposa ou esposo. O que você quer, de fato, é lembrar quem você é. E é a consciência que está fazendo isso. Ela está reconhecendo. Então, assim, o meu querer, a mente, ela vai seguir essa vontade. Enquanto essa vontade, esse querer estiver para as ilusões, ela vai continuar sendo fiel a essa vontade, a esse querer. Quando ela começa a reconhecer que ela é Deus, e é através do perdão que isso acontece, então é só isso que ela vai dar. O perdão. E fazendo isso, e tendo essa postura, é isso que ela vai receber de volta. E tudo que eu dou a mim mesmo. Essa é a fórmula simples da salvação. E eu que quero ser salvo, quero torná-la minha, para que seja o modo como vivo em um mundo que precisa de salvação e que será salvo na medida em que eu aceitar a expiação para mim mesmo. E é a própria consciência. Lembrando, não é você. Então, não sou eu que aceito a expiação. É a consciência de existência que aceita que o existir vem antes das imagens e de qualquer nível na percepção, de qualquer ideia de perceber a individualidade. Então, a expiação, que é a certeza que a separação não ocorreu, a consciência aceitando esse estado, descansando nessa certeza, ela está dando perdão, porque é só isso que ela quer.
E é só isso que ela vai ver. Aí entra uma pergunta assim, tá, e por que é tão, vamos dizer assim, desafiador aceitar algo tão simples, se é só isso que eu preciso fazer? Tem uma parte aqui que Jesus ele convida para esse questionamento dessa simplicidade. E não é porque o curso em milagres ou a verdade ela é difícil de ser compreendida. E a gente vai ver isso. Como é simples a salvação? Tudo o que ela diz é que o que nunca foi verdadeiro não é verdadeiro agora e nunca o será. Ou seja, nada real foi ameaçado e nada irreal existe. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isso é tudo. Pode ser difícil aprender isso para qualquer pessoa que queira que isso seja verdadeiro. Então, olha a pergunta aqui de Jesus. É simples, a salvação é algo muito simples, porque o que é verdadeiro nunca deixou de ser verdadeiro, nem agora, nem nunca. Ponto. Então, se a separação nunca ocorreu, só a realidade é possível ao que existe agora, os efeitos não existem. Então, essa imagem, a sua imagem e qualquer outra coisa, qualquer ideia de percepção, de fato não existe. E isso é tudo. E aí ele pergunta, pode ser difícil aprender isso para qualquer pessoa que queira? Então, esse aprendizado, ele por acaso é difícil quando a vontade está alinhada com a certeza de Deus? Só a falta de disponibilidade para aprender poderia tornar difícil essa lição tão fácil. Então, aqui ele está dizendo, é só porque o seu querer não está alinhado com a vontade de Deus. Só isso. Porque a hora que o seu querer, no momento em que o seu querer estiver totalmente alinhado com a verdade, a mente ela é conduzida e ela engaja com a vontade. Tu não podes mais dizer que não percebes diferenças entre o falso e o verdadeiro. Foi dito a ti exatamente como distinguir um do outro e exatamente o que fazer caso fiques confuso. Com essa clareza, com todo esse entendimento, nós já sabemos, e não importa aí se você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que já faz contato com o conteúdo de um curso de milagres, o tempo, ele não determina coisa alguma, apenas a minha vontade determina isso. Somos nós que ficamos fazendo distinção assim, nossa, eu comecei agora, então eu sou novo nisso. Não. E o que dizer das pessoas que têm aí 30, 20 anos de um curso de milagres e continuam com a mesma mentalidade? Então, o tempo não quer dizer nada, a não ser a minha decisão, o meu querer. E é exatamente isso que Jesus está colocando aqui. Ele não está falando sobre tempo, ele está falando sobre vontade, querer. Há uma razão. E é aqui que eu queria chegar. Mas não a confundas com dificuldade nas coisas simples que a salvação te pede para aprender. Então não faça confusão, porque a salvação, a simplicidade do que é e não pode ser mudado, continua sendo simples. Mas o que parece que é difícil? Lembra, se o meu querer, se a minha fé está sendo deslocada verdadeiramente para Deus, não tem esforço. Não tem assim, uma força contrária. Não tem algo indo contra esse aprendizado. Isso não pode te confundir. No entanto, estás confuso. Isso é assim porque, de algum modo, acreditas que o que é totalmente confuso é mais fácil de aprender e compreender. Então, olha a crença no sacrifício, no esforço, na ideia que tudo que é complexo, que é difícil, isso é fácil. E aí, quando chega algo que é muito simples e fácil, aí a mente diz assim, não, isso que é difícil. Percebe? Porque esse aprendizado e esses conceitos, basta a gente olhar assim, para o tanto que tem de nome, de fragmentação e de
coisas que nós aprendemos, né, para uma coisa que não tem significado. As crianças, por exemplo, que entram na escola para aprender um monte de, sei lá, gente, olha, um monte de fórmulas, um monte de coisas que elas nunca vão usar aquilo. Então, para que isso? E aí a gente vai vendo assim, ó, como dentro desse modo de pensar, tudo é complexo, tudo é uma coisa assim muito cheia de, sabe, aquela coisa assim bem engendrada. Então, isso é o difícil. Nós nos dispomos a aprender e passar uma vida, uma experiência inteira aprendendo um monte de coisa. E não é sobre você não aprender, não estudar, não é sobre isso. Mas percebe assim, ó, que aquilo que é complexo se tornou algo simples para nós. E aquilo que é simples, a mente fala, não, é muito simples. Ah, não, eu só sei viver através do esforço, do sacrifício, da dor. Então percebe Jesus trazendo assim, ó, não é que aprender uma lição tão simples como essa é complicada, é porque você, ó o que ele coloca aqui, ó. E isso é assim porque de algum modo acreditas que o que é totalmente confuso é mais fácil de aprender e compreender. O que ensinaste a ti mesmo é um feito de aprendizado tão gigantesco que chega a ser de fato incrível. Mas o realizaste porque querias e não interrompeste a tua diligência para julgá-lo difícil ou complexo demais para aprender. Então, quanto nós questionamos a ilusão, o quanto nós estamos disponíveis para soltar um sistema complexo e que não nos traz nada de bom. Pelo contrário, aquilo que a gente chama de felicidade é dor, é sofrimento, porque aqui dentro do mundo tudo é dor, tudo é sofrimento. Tem coisas que parecem assim, ó, que elas estão fantasiadas, mascaradas, mas o final simplesmente acaba, aquilo desaparece, inclusive a sua imagem. Vai chegar no final, ela vai morrer. Então percebe assim, ó, fica toda uma correria, né, uma experiência inteira correndo, não sei atrás do que, para onde, para não chegar no final da sua experiência, mesmo que você tenha adquirido várias coisas e conquistado e subido, sei lá, a montanha do Everest. O que vai acontecer com você e com todos? Morte. Então percebe o quanto nós questionamos de fato isso e chamamos isso de vida, de algo bom, natural. Então, natural mesmo é ser a totalidade. Isso é existir como Deus. E antinatural é tentar ser algo que Deus não criou. Então, por isso que o perdão é a única dádiva que eu dou. E eu estou dando a mim mesmo, quando eu estou aceitando apenas a existência, apenas a realidade de Deus e não as ilusões. Então, vamos tornar esse percurso simples e reconhecer e aceitar a salvação desse lugar de descanso. Por isso que o tema especial dessas lições aqui que nós estamos o que é o mundo real? É um estado de descanso, é um estado de contentamento por saber que a realidade não mudou. Então, o mundo real não é um mundo que era cheio de guerras e de bombas e de conflitos e de confusão e agora é um mundo que foi transformado pelo amor de Deus. Não, o mundo real nada mais é do que a aceitação, o reconhecimento que a totalidade, o existir de Deus está acontecendo aqui e agora e só isso é possível e nada mais. Então, essa é a maneira mais simples de desfazer o conflito e esse conflito é o conflito de existência, quando a consciência se mantém em paz. Por isso, que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? O que pode perceber ao seu redor, se não a segurança, o amor e a alegria? Porque ela aceitou a sua maneira de existir, o seu estado natural de existir, que é ser como Deus e não em imagens, em corpos. Então é isso.
Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!